E aí, galera, bem-vindos de volta! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias principais do capítulo 36, o toque da fé. Oi, Dani. Oi, pessoal. Pois é, um capítulo que fala de desespero, de encontros e, claro, de muita fé. Promete, hein? Com certeza! E para guiar a nossa conversa, a gente separou a história em 5 pontos principais. A gente começa com 2 pedidos que dão o pontapé inicial para essa jornada. Depois, a gente foca no toque que cura, tenta entender o que é essa tal de fé genuína, analisa aquela frase surpreendente de que a menina apenas dorme, e no final, a gente reflete sobre por que é tão importante compartilhar o que a gente vive. Vamos nessa? Bora! Então, vamos lá. Começando pelo primeiro ponto. O cenário é o seguinte: Jesus acabou de voltar para a costa e, como sempre, uma multidão já está esperando por ele. E é no meio desse mar de gente que aparece uma figura importante: Jairo, um dos chefes da sinagoga. E ele não chega de mansinho, né? Ele está completamente desesperado. Exato, Dani. E é aqui que a narrativa mostra um contraste muito forte. De um lado você tem o Jairo, um homem de status conhecido por todo mundo fazendo um apelo em voz alta. Do outro, perdida no anonimato da multidão, tem uma mulher que já sofre há 12 anos, sem dinheiro, sem posição social, e a esperança dela está num gesto silencioso, quase secreto. 2 pessoas que não podiam ser mais diferentes, mas que estão unidas pela mesma necessidade urgente. Nossa, dá pra sentir a agonia do Jairo, né, Elisa? Pra ele, cada segundo é crucial, mas o caminho é lento. Jesus está sendo espremido pela multidão. Essa tensão entre a pressa do pai e o ritmo da multidão é quase palpável. A gente fica com a sensação de que a ajuda não vai chegar a tempo. Totalmente. E é justamente nessa demora, nesse caos todo, que a história dá uma virada fascinante. O foco sai da urgência do Jairo e vai para aquela mulher que a gente comentou. Para ela, essa multidão que está atrasando ajuda para o Jairo é, na verdade, a sua única chance, a sua grande oportunidade. E o pensamento dela tem uma força incrível, né? Não é um pedido em voz alta, é uma declaração de fé que ela faz para si mesma, se eu tão somente tocar. É de uma simplicidade, mas ao mesmo tempo de uma certeza absurda. Ela não quer um milagre público, ela só quer um contato mínimo. E aí, no meio daquele empurra todo, Jesus para e faz uma pergunta que, para todo mundo ali, parece não ter o menor cabimento. Quem me tocou? Imagina a cena, Dani. O próprio Pedro, que era super prático, responde algo tipo: Mestre, tá todo mundo te apertando e o senhor pergunta isso? Pois é, mas a resposta de Jesus é que é a chave de tudo. Ele explica: não, alguém me tocou, porque eu senti que poder saiu de mim. Ele faz a diferença entre o esbarrão casual da multidão e aquele toque específico. Aquele foi um toque com intenção, com fé, um toque que demandava uma resposta, sabe? E aí, quando ela percebe que foi descoberta, ela se aproxima tremendo, morrendo de medo, mas também com uma gratidão enorme, e conta tudo o que aconteceu. A resposta de Jesus é linda demais, né? Ele não briga com ela. Pelo contrário, a chama de filha, a acalma e confirma que foi a fé dela que a salvou. É um momento muito íntimo, muito acolhedor. E essa história é uma ilustração perfeita de um ponto teológico central do capítulo. O autor usa esse acontecimento para fazer a gente pensar. Afinal, o que é fé de verdade? É só acreditar que algo existe ou é uma coisa bem mais profunda? Ótima pergunta, Dani. E o texto faz essa distinção de um jeito super claro. A multidão inteira estava esbarrando em Jesus, mas era um contato casual, sem querer. Já o toque da mulher foi totalmente diferente. Foi intencional, focado e cheio de uma crença de que aquele simples ato ia conectar ela com o poder divino. E foi exatamente o que aconteceu. E esse é o ponto. A fonte define essa fé não como uma simples opinião, mas como uma transação. É uma ação, um movimento em que a pessoa se une a Deus. Não é algo passivo de jeito nenhum. Como o próprio texto diz, fé genuína é vida, é algo que pulsa, que age. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro, né? Fé como opinião é passiva, é só você concordar com alguns fatos. Ah, legal. Mas fé como vida é outra coisa. É você tomar posse da salvação de forma ativa, sabe? É transformar a crença numa força que de fato muda o seu dia a dia. Exato. Enquanto essa conversa super profunda acontece, a gente não pode esquecer do Jairo, o pai desesperado que ainda está no meio do caminho. Vamos voltar para a jornada dele, que foi interrompida por esse milagre no meio da multidão. E a interrupção vem da pior forma possível. Chega um mensageiro com aquela notícia que nenhum pai ou mãe quer ouvir. Sua filha morreu.
E a frase final dele é de uma desesperança total. Não precisa mais incomodar o mestre. Tipo, acabou. Para ele, a morte tinha dado a palavra final. Mas, Elisa, Jesus ouve isso e a reação dele é instantânea. Antes mesmo que o desespero pudesse se instalar de vez no coração daquele pai, ele diz: não tenha medo, apenas creia. É uma resposta direta contra a realidade da morte, é um chamado para a fé do Jairo continuar viva mesmo diante do impossível. Quando eles chegam na casa, o cenário é de caos, um chororô, um barulho danado. Mas Jesus acalma tudo de um jeito surpreendente. Ele diz que a menina não está morta, só está dormindo. E aí, claro, as pessoas que viram ela morrer começam a rir dele. Mas ele nem liga. Pede para todo mundo sair, entra no quarto só com os pais e 3 discípulos e, num ambiente de total calma e autoridade, pega na mão da menina e a chama de volta à vida. É um poder imenso, mas exercido com uma serenidade impressionante. Certo, Elisa. Então a gente teve 2 milagres inacreditáveis. A mulher foi curada, a filha do Jairo ressuscitou, e a partir daqui o capítulo muda um pouco o foco, né? Ele nos leva a pensar sobre qual deve ser a nossa reação a essas bênçãos todas. Não é só sobre receber, mas sobre o que a gente faz depois. Isso mesmo. O texto argumenta que a mulher queria receber a bênção dela em segredo, mas Jesus fez questão de trazê-la a público. A ideia é que as bênçãos não são para a gente guardar só para nós. Somos convidados a confessar sua bondade, ou seja, contar para os outros. O testemunho é apresentado como o jeito que o céu escolheu para se mostrar para o mundo. E para mostrar como é fácil a gente esquecer disso, o autor usa outra história, a dos 10 leprosos. Olha só que interessante este gráfico. 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer. É um lembrete bem forte de como a nossa tendência pode ser a de simplesmente seguir em frente com a bênção, esquecendo de reconhecer de onde ela veio. E aqui está o ponto principal sobre o testemunho, Dani. A gente pode ler muitas histórias incríveis, como estas, mas o texto deixa claro que nada é mais poderoso do que o testemunho da nossa própria experiência. Aquilo que a gente viveu na pele tem o poder único para convencer e inspirar outras pessoas. Exatamente. E isso tudo nos leva a uma pergunta final para a gente refletir. Depois de ouvir tudo isso, o que fica é: qual é a nossa história? Que experiência de gratidão, pequena ou grande, cada um de nós tem para compartilhar hoje? O capítulo nos desafia a ser como aquele um que voltou e não como os 9 que foram embora e esqueceram. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais essa análise. Obrigadão por terem ficado com a gente nessa jornada pelo capítulo 36. É isso aí. E lembrem-se que esse é só um resumão, tá? O material completo tem muito mais detalhes, muito mais riqueza para explorar. Vale demais a pena conferir. Até a próxima, gente! Até mais! Se esse resumo do capítulo de hoje facilitou sua vida, que tal nos ajudar a continuar? Seja um apoiador. O link está na descrição.